Oi, pessoal. Boa noite. Vamos hoje dar continuidade a nossas reflexões sobre norma jurídica, né, que a gente iniciou na terça-feira. E até aquele momento a gente fez a gente conseguiu concluir algumas percepções sobre a norma jurídica. Primeiro, que ela era assim chamada norma jurídica porque existe um universo de normas que não são necessariamente jurídicas e que vamos destacar as jurídicas por algumas características próprias, como a bilateralidade atributiva, a coercibilidade, né? Essa garantia que se tem de exigir dentro de um regime de prestação e contraprestação, a contraprestação adequada, né? De maneira coercível e cogente. Então, a gente falou sobre os modais deonticos e até chegou na percepção de norma jurídica de Hans Kelsen. Vocês devem saber, devem se lembrar da apresentação dos grupos, né, da segunda unidade, que o normativismo kelseniano foi um marco no âmbito da ciência do direito, porque possibilitou a construção de uma verdadeira ciência. Quando até o século XIX, não se tratava bem de uma ciência, né? A gente não tinha esse cuidado com a ciência do direito, porque era como se o direito fosse estudado no âmbito das próprias faculdades como o instrumental de outras ciências. Então, se estudava direito a partir das ciências sociais, se estudava o direito a partir das ciências econômicas, se estudava o direito a partir da antropologia, mas não a partir de uma ciência verdadeiramente jurídica, que tivesse como características próprias uma metodologia específica e direcionada a esse conhecimento, certo? Bom, Hans Kelsen, portanto, fez uma distinção entre proposição jurídica e norma jurídica, né? Proposição relacionada à ciência e a norma relacionada ao próprio objeto dessa ciência, certo? E por isso Hans Kelsen vai deixar bem claro, falando em Hans Kelsen, ele aparece aí, ele vai deixar bem claro que o objeto da ciência do direito é a norma jurídica, certo? É claro que houve outras percepções, houve outras construções teóricas, né? O próprio tridimensionalismo de Reale, de Miguel Reale aqui no Brasil, vê como objeto não apenas a norma, mas também os valores e os fatos que dão vida a essa norma, que serviram para a construção da norma, mas servem, depois dessa construção inicial, para a sua reformulação constante. Não apenas a partir de uma outra lei, mas pela construção jurisprudencial, pela construção consuetudinária e assim por diante, certo? Bom, hoje a gente vai ver uma partezinha da norma jurídica que é de grande importância. Claro que a gente não vai aprofundar aqui esse estudo, mas é importante que vocês já saiam da aula de hoje com essa percepção inicial, certo? Na aula passada, houve um questionamento acerca da relação entre norma, regra e princípio, se recordam? É justamente sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Porque essa formulação não é apenas dele, mas foi muito mais conhecida no âmbito da ciência do direito a partir dessa proposta de Robert Alex, né, prever a bifurcação da norma jurídica entre duas espécies. Então, entendam que tanto a regra como o princípio são normas jurídicas, certo? E como é que se deu essa construção? Durante muito tempo, se verificava que nas constituições, né, no início do século XX, principalmente, e principalmente aquelas primeiras constituições de cunho mais social, né, que tentavam já delimitar um Estado mais preocupado com as questões sociais do que o Estado liberal lá do século XIX, se verificava que essas constituições, essas cartas constitucionais, elas serviam apenas para inspirar o legislador, inspirar os políticos, inspirar os juristas, como uma maneira de dizer assim, olha, vamos colocar aqui que é importante a defesa
da função social da propriedade. Mesmo que isso não cole, né, mesmo que isso não se verifique na realidade, é importante para que a gente possa, né, ser levado a perseguir esse ideal e tal. Então, no fundo, as normas constitucionais, muitas delas, principalmente aquelas que demandavam ação específica do Estado, não era apenas a ação de alheamento do Estado inicial, que era a postura geralmente esperada do Estado em face do liberalismo do século XIX, ou seja, Estado, deixa a gente ser livre, Estado, não se meta, né? Estado cumpre apenas sua função essencial, apenas de forma que não se intrometa na minha liberdade. Por isso, a liberdade foi vamos dizer assim, o primeiro feixe de direitos mais perseguido, né, nas civilizações ocidentais. Então, essas constituições eram coalhadas de normas sociais que muitos diziam ser apenas princípios, né, diretrizes vagas e de pouca efetividade, de pouca normatividade. No entanto, o que a gente observou ao longo do século XX foi a necessidade de impor normatividade também a esses princípios, de que se retirava essa característica. Então, quando Conrad Hess vai defender a força normativa da Constituição, ele dirige o olhar especificamente, não especificamente, mas, vamos dizer assim, de maneira mais cuidadosa para esses princípios, porque os princípios não tinham essa função de guardar essa cogência, essa imperatividade, certo? Albert Alex, portanto, vai reforçar essa tendência, de modo a tratar regras e princípios como normas. São normas jurídicas e, portanto, aquela coercibilidade que marca as normas jurídicas também está presente nos princípios, certo? E como é que a gente poderia diferenciar? Qual a percepção de vocês em relação a essa distinção, pessoal, entre regras e princípios? Só que a regra, ela tem um caráter assim, posso dizer, definitivo, né? O princípio, ele é mais abstrato, geral. Certo. Você poderia me dar um exemplo? Quem foi que falou que eu não estava olhando? Saúl, professor. Saúl. Oi, Saúl. O próprio Kelsen aí, personificado, né? Desculpa, Saúl, você poderia nos dar um exemplo que possa permitir essa visualização entre a distinção entre regra e princípio? Por exemplo, dignidade da pessoa humana é uma coisa abstrata que tem que direcionar a atividade do operador do direito, e a regra, no caso, seria, por exemplo, uma norma penal, tipo proibição do homicídio, esse tipo de coisa. Ou até qualquer norma administrativa que seja taxativa assim, em relação ao seu conteúdo. O princípio é mais aberto, abstrato. Perfeito. Essa é a primeira linha que a gente deve seguir para fazer essa distinção, né, entre regra e princípio. A regra tem um conteúdo muito mais objetivo, né? Muito mais compreensível de plano. O princípio a gente compreende de plano, só que a sua aplicação ela pode ser mais complexa, certo? Por isso que a gente vai ver aqui, pessoal, tratar da regra como um mandado de definição. O que é mandado de definição? Você tem uma definição da conduta que é ou imperiosa, ou proibida, ou permitida. Isso, portanto, está muito bem delineado na regra jurídica, certo? Mas quando eu falo em princípio, vamos dizer, o princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, né? Eu posso dizer que o princípio da impessoalidade que a gente tem que prever, tem que respeitar na administração pública, ele é capaz de vedar a contratação de parentes do político, de quem está exercendo um cargo executivo, por exemplo. De plano, não.
Não, eu tenho que fazer uma construção hermenêutica. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu impor, né, delinear uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 13, que proscrevia, que proibia o nepotismo, a prática de nepotismo dentro da administração pública, ele não encontrou essa norma jurídica expressa em qualquer texto. De forma expressa, não existia texto, a não ser alguns textos de âmbito administrativo do Poder Judiciário, né? Mas não que impusesse esse entendimento para toda a esfera da administração pública no Brasil. Então, eu não tinha esse texto expresso. E como foi essa construção? Ele viu o princípio republicano da coisa pública, né? Que eu não podia tratar o público como algo meu, como algo privado. Ele viu a questão da impessoalidade e da moralidade. Então, eu só posso nomear uma pessoa não por causa do seu vínculo de amizade, melhor, de parentesco comigo, mas pela sua, teoricamente, sua competência, né? Sua aptidão a exercer aquele cargo. Certo? Então, a partir dessas percepções... Como é? A partir dessas percepções, o Supremo Tribunal Federal conseguiu indicar a súmula vinculante que proscreve o nepotismo em nosso país, certo? Então vejam que nesse caso ele se valeu de vários princípios, houve uma conjunção entre seus termos para determinar uma definição. Eu tenho, portanto, vários princípios conjugados, certo? E deles eu construo uma regra. Eu tenho uma definição a partir da súmula vinculante. A súmula vinculante, portanto, ela, de alguma forma, é um mandado de definição. Ela é fruto da comunhão entre vários princípios para que eu possa traduzir de maneira mais palpável um determinado mandado. Certo? Quando eu vejo a regra que define o prazo para apelação de 15 dias, necessariamente eu vejo com muita tranquilidade esse mandamento como regra, certo? E uma das características da regra é que se eu tenho duas regras do mesmo patamar hierárquico, então eu tenho uma regra que diz que o prazo é de 15 dias para apelação e uma outra regra, também instituída em lei, que diz que o prazo é de 10 dias para apelação. Eu tenho o quê? Uma antinomia, né? Um choque entre normas. Qual é que vai prevalecer? Eu tenho como fazer prevalecer as duas? Não, vai ter que decidir por alguma, né? Exato. Eu tenho que decidir entre uma ou outra. Então, se eu tenho um choque, se eu tenho uma antinomia, eu vou ter que colocar uma no lixo, certo? Então, o que é que vai definir? Qual é a mais recente, se alguma está no mesmo patamar hierárquico da outra, né? Se uma é mais especial do que a outra, e assim por diante, certo? Então, vejam, no choque entre regras, não posso aproveitar as duas. Eu tenho que decidir por uma delas, certo? Já nos princípios, não, pessoal. Eu posso utilizar um princípio e utilizar um outro princípio que esteja em choque com aquele primeiro. Mas, professor, como é que eu faço isso? A partir da ponderação, a partir do aproveitamento máximo do que aqueles princípios podem proporcionar ao intérprete, certo? Então, vejamos, eu tenho muito frequentemente o choque entre o princípio da preservação da intimidade, né, da privacidade, e o princípio da liberdade de expressão. E aí eu tenho, de um lado, a possibilidade de eu falar o que eu quiser, o que der na telha, mesmo ofendendo ou mesmo invadindo a privacidade de uma pessoa. E eu tenho também
o direito de ter preservada a minha intimidade, certo? O que é que vai prevalecer? Bom, existem, historicamente, vários julgados, por exemplo, que dizem que, em relação às pessoas públicas, a liberdade de manifestação de pensamento que invada a sua privacidade, ela é atenuada. É diferente eu fazer uma postagem de crítica vamos lá, a VTube, né, e fazer uma postagem de crítica à Laura. Né? Porque VTube já está na mídia, não que ela não tenha direito à privacidade ou à intimidade, mas ela se coloca de tal maneira perante a opinião pública que é como se fizesse parte do pacote uma abordagem, uma manifestação de impressão, né, aceitável. Por exemplo, a gente vê, existem julgados vários nos Estados Unidos. Se vocês tiverem assistido O Povo contra Larry Flynt, na história, no caso, baseado em um fato real, né, Larry Flynt era, vamos dizer assim, era dono de uma revista pornográfica, né, Hustler, e, vez por outra, tinha uma charge que detonava as pessoas públicas, principalmente religiosos. Né? Então, em uma delas, ele colocou o religioso, um determinado religioso muito crítico da revista, transando com a própria mãe num banheiro público. Aí ele, ou esse religioso absolutamente não concordou e ajuizou uma ação. Essa ação foi parar na Suprema Corte norte-americana e a defesa de Larry defendia a liberdade de manifestação de pensamento, que é muito precioso naquele país, né? E disse que desde o princípio da história americana havia charges, inclusive, muito ácidas contra personalidades intocáveis, né? Os pais fundadores, George Washington, por exemplo. Certo? Então, as pessoas públicas, segundo a defesa de Larry Flynt, né, muito tendenciosa, obviamente, elas têm uma certa, vamos dizer assim, uma capacidade maior de tolerar essas investidas. E como é que a gente vê isso no caso concreto? Com essa ponderação, certo? Então, veja que a gente só consegue definir o conteúdo do princípio no caso concreto, porque ele vai depender das circunstâncias daquele caso concreto. Em relação à regra, não. A gente já pode tirar dela um mandado de definição muito direto, certo? Quando o Robert Alex se refere a princípio como um mandado de otimização, ele diz, olha, eu tenho um princípio e eu tenho uma imposição de que eu tenha que extrair o máximo daquele princípio, de forma que ele nem se anule e, tampouco, anule outros princípios igualmente relevantes. E aí? Tem compreendido? Pois não? Só para ilustrar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez uma professora fez a seguinte provocação. Se você, por exemplo, importunação sexual, né? Sim. Então, é um crime, eu creio. Enfim, mas ela disse assim, se você tiver, por exemplo, no Carnatal, e aí, alguém vai lá e passa a mão em você, cara, a importunação sexual, e aí você vai lá para uma delegacia, a pessoa vai olhar para sua cara e não vai fazer nada, porque eles entendem que o meio favorece aquele tipo de conduta, acontecer aquele tipo de coisa. Seria diferente de você estar, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, numa sala de aula, e chegar alguém e começar a palpar você. Exato. E aí eu acho que se encaixaria essa coisa do princípio, aí... Nesse caso, a gente... Assim, eu não consigo vislumbrar um princípio que possa ser utilizado nesse caso, mas, sem dúvida alguma, o que a gente vai buscar nessa situação? O propósito da norma penal. Né? Obviamente, a pessoa ser apalpada em qualquer circunstância contra a sua vontade é indesejável.
certo? Não há dúvida em relação a isso. Mas, como você bem falou, né, como o professor deve ter citado, o contexto, ele também deve ser levado em consideração para até sopesar a gravidade daquele ato, né? O ofendido, nesse caso, se a pessoa se sentiu ofendida, ela tem todo o direito de prestar queixa, de procurar a delegacia e dizer, olha, eu fui apalpada por fulano, está ali, fulano no bloco, né? Então, a gente tem essa... a pessoa, ela também é dona da percepção sobre a ofensa, certo? Não existe uma ofensa objetivamente aquilatada. Mas o juiz, por exemplo, que vier eventualmente a condenar o apalpador, ele vai levar em consideração o contexto. Ele vai levar em consideração as circunstâncias, obviamente. É muito mais grave você apalpar um colega de trabalho do que apalpar uma pessoa no carnaval, apesar de os dois atos serem igualmente indesejados, né? Proibidos dentro do nosso ordenamento. Certo? É a mesma coisa do beijo roubado, né? Carnaval de Olinda, faz aquela rodinha cercando a menina para beijar, isso não é tolerável. Mas foi uma prática durante muito tempo, vamos dizer assim, cultural, né? Já estão citando aqui pessoas que foram, né, vítimas desse tipo de... Carnaval de Caicó, né? Em Olinda era mais comum, né? O Carnaval do Caicó é um negócio mais... Certo, pessoal? Compreenderam bem a distinção entre regra e princípio e compreenderam bem que ambas são normas jurídicas, né? Então, não são mais nem menos, mas são diferentes apenas. Certo? Ok. Então, vamos agora a compreensão de norma jurídica para um outro pensador, que é Friedrich Miller. Miller, ele vai propor uma compreensão de norma jurídica um pouco mais rica e complexa do que, por exemplo, a que foi divisada por Hans Kelsen. Porque Miller diz o seguinte, olha, o que a gente trata como norma jurídica, geralmente aquilo que a gente lê na lei, ela é muito menos do que ela pode representar na concretude dos fatos que são trazidos ou que são levados ao Poder Judiciário para decidir. Quando a gente lê, por exemplo, o crime mais sucinto, a descrição de crime mais sucinta do nosso Código Penal talvez, sem dúvida, talvez, não é propriamente o mais grave, apesar de representar um atentado contra o bem mais valioso do ser humano, que é a própria vida. É a do homicídio. Então, o artigo 121 é matar alguém. Como é que duas palavrinhas tão simplórias, tão pequenas, podem trazer uma complexidade tão grande? Né? Se vocês observarem os livros de direito penal, vocês vão observar em breve, né, nos próximos períodos, o capítulo que trata do homicídio é o maior capítulo em relação a todos os demais crimes. Então, isso não é por acaso. Né? E você vê lá duas palavrinhas, matar alguém. O que Miller vê, no caso do texto, é apenas o que eu sempre digo, uma pontinha do iceberg. Eu tenho no texto um pedacinho da norma jurídica, né? É o que ele chama de programa normativo. O programa normativo, ele expõe, ele expressa, ou ele pode ser construído a partir dos elementos linguísticos da norma jurídica, certo? Geralmente colocado como um texto da norma. Mas, além do texto, ou acima do texto, existem outros elementos. Né? A gente falou aqui, né, as circunstâncias em que a pessoa comete determinado crime, isso pode ser levado em consideração. Por exemplo, quando eu digo matar alguém,
o matar aí, ele é o quê? Eu considero matar quando a pessoa tem morte cerebral, mas continua respirando por aparelhos. Eu considero matar quando a pessoa... ou melhor, eu considero alguém a pessoa que ainda não nasceu, né? Então, o nascituro. Então, vejam que, claro que existe um tipo específico para ele, né? Mas vejam que há uma complexidade em torno desses vocábulos aparentemente tão objetivos, tão claros, né? E isso, essa outra parte do iceberg que está escondida ali, é o que Friedrich Miller denomina de âmbito da norma, né? São os elementos não linguísticos, a realidade social, os valores, a cultura, que se leva em consideração na hora de definir, afinal de contas, o que representa a norma jurídica. Certo? Consegue compreender a distinção entre uma coisa e outra? Sim, professor. Perfeito. A gente falou, inclusive, na aula passada, da distinção muito difícil ainda entre o crime de uso de entorpecente, uso ilícito de entorpecente, e o tráfico ilícito de entorpecente. Porque muitos dos verbos são idênticos, né? Só que são as circunstâncias, de fato, que vão dar o norte ao juiz para concretizar aquela norma jurídica. Entende? Tranquilo? E eu pergunto a vocês, pessoal. Eu posso me deparar com a situação de norma jurídica sem sanção? O que é que vocês acham? Por exemplo, eu tenho um determinado enunciado normativo lá no Código Civil que diz: as pessoas jurídicas de direito público podem ser direito público interno e direito público externo. Não é uma norma jurídica sem sanção, não, esse exemplo? Ou eu acho que os bens podem ser fungíveis ou infungíveis. É um exemplo de norma jurídica sem sanção? Eu acho que Laura, sim. Laura disse que sim, né? Alguém discorda? Alguém discorda? Eu não sei, eu estou em dúvida. Mas eu acho que não. Mas não peça para explicar, não, porque eu não vou saber. É tipo um feeling, né? Uma intuição, assim, que não, né? Isso. Mas veja, a pegadinha está. Será que o texto que diz que os bens se classificam entre fungíveis e infungíveis é uma norma jurídica? Por si só? Eu não sei se eu vou falar certo, mas o senhor tinha falado na última aula sobre uma forma, né, que tem, e aí, para ter a norma jurídica, ela teria que ter a sanção, né? Exato. E esse Então, pedacinho de texto é o quê? Se não é uma norma jurídica, é o quê? Um preâmbulo? Não, preâmbulo, tecnicamente, é aquela partezinha que vem antes da lei. Esse texto, ele está dentro do Código Civil. Informação. Menino. Uma informação, tipo, o Código Civil elemento normativo. É um elemento normativo. A gente usou um outro termo. Regra. Enunciado normativo. Enunciado normativo, né? Então, é um enunciado normativo. E a norma jurídica pode ser constituída a partir de vários enunciados normativos. Aí você vai dizer, mas professor, como é que se encaixa esse enunciado normativo numa norma jurídica? Ora, eu precisar dessa informação. Porque os bens fungíveis, por exemplo, eles têm características diversas dos bens infungíveis. Eu vou contratar um quadro de Flávio Freitas. Eu contrato
visando a obra realizada por ele, certo? Aí, eventualmente, mas eu estou sem saco, Morton, uma pessoa que eu não tenho muito apreço, vou colocar um estagiário para pintar um quadro. O quadro pode até parecer muito com a obra dele, né? Mas esse é um bem que não pode ser, ele não é fungível, ele não é substituível, certo? É uma obra única. No mesmo caso, se eu eventualmente descobrir que é de um estagiário e disser, olha, você descumpriu, aí ele vai dizer, não tem problema, eu vou contratar uma pessoa que pinta igual a mim e vai fazer isso. Não, eu não posso fazer isso, porque eu contratei o seu trabalho, a sua arte especificamente, entende? É diferente de você comprar uma pipoca, né? Uma pipoca box, e aí você pagou o dinheiro e a pessoa saiu correndo. E depois você pega a pessoa e diz, não, desculpa, eu já comi sua pipoca box. Não tem problema. Compre uma pipoca box para mim que fica resolvido, porque é um bem fungível, né? Que exemplos horríveis, né? Mas, assim, só para compreender que é importante que eu tenha essa distinção, porque, dependendo dessa distinção, eu vou ter uma situação ou outra para resolver aquele litígio. Entende? Então, esse enunciado normativo, ele vai se acoplar a outros para constituir a norma jurídica. Certo? Então, a resposta à pergunta que a gente fez, existe a norma jurídica sem sanção, ela, por esse particular, ela não é admitida. Não existe norma jurídica sem sanção. Mas, infelizmente, a gente se depara com normas jurídicas sem sanção, sim. Normas jurídicas mal feitas, mal elaboradas. E o exemplo clássico é das primeiras leis antitabagismo no país, que proibiam o fumo, né? Proibiam que as pessoas fumassem em ambientes fechados. E o que foi que aconteceu? Não se instituiu uma proibição, uma sanção. Mas é proibido. Mas e se não cumprir essa proibição? Aí, eu vou ficar chateado? Eu vou ficar triste? Eu vou ficar frustrado? Não tinha sanção, simplesmente. Né? Então, existem normas imperfeitas, portanto, que são despidas de sanção correspondente. Mas isso é uma imperfeição, isso é uma atecnia, certo? Deixa eu ver aqui alguma pergunta que vocês... Pronto, Gilney colocou aqui, fungíveis e infungíveis, etc, isso mesmo. Ok. Vamos pegar um exemplo aqui, no Código Civil. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo achar. É o exemplo que a gente coloca da dívida de jogo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aparentemente, esse dispositivo do Código Civil, ele traz uma norma jurídica sem sanção. Vejam. Eu tenho aqui o artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não abrigam a pagamento. Então, quer dizer que ela não é dívida propriamente. Né? Você está lá no carteado, né? O povo aí que gosta do poker, vamos apostar aqui e tal, vou apostar 5 mil, vou apostar todo o meu dinheiro do estágio, esses 10 mil reais que eu ganho por mês e tal, do estágio, no MP. Aí, quando você perde, diz, não vou pagar não. Eu estava, não, deixa isso, era só brincadeira e tudo, não é brincadeira, não, deixar para lá. De fato, não tem como obrigar ele a pagar. Né? Muita gente vai sair aliviada a partir disso. Mas, olha, o artigo 814 também diz, não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor interdito. Então, se nesse carteado você pagou e aí chegou em casa e foi olhar no Código Civil, meu Deus, eu não precisava ter pago não, eu não tenho essa obrigação não, porque é dívida de jogo ou de aposta. Aquelas apostas de
em candidato, né, no interior. Vixe, como tem, né? A fulana apostou em um carro e o candidato dele perdeu por 14 votos, ele fica desesperado, né? Mas o povo cumpre, geralmente no interior tem muito essas coisas, né? Maria deve saber, um bocado de gente aí em São João que já fez essas besteiras. Mas, veja, a pessoa não é obrigada a pagar, mas uma vez que tenha pago, perdeu. Não tem como, eu não sabia, não. A menos que se comprove o dolo, ou se uma pessoa é interdita, né, uma pessoa incapaz, então não tem como se recobrar. Certo? É igual escola, né, professor? Nenhum valor pago, cursinho. É igual cursinho. Nenhum valor pago será devolvido. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa de quem comprou senha para show, né, antes da pandemia. Vocês, quem se colocou na situação não vai ter o dinheiro de volta, né? O que é que você pode fazer? Você pode solicitar crédito junto à empresa, né, para futuramente usufruir de um show semelhante, né? Mas a lei que veio, em algum sentido, assim, é claro que o consumidor fica na mão, mas a gente, por outro lado, também tem a situação dos artistas, né, que não tem culpa. Ó, Lara está dizendo aqui que Zelezinho, coitado, quem queria assistir ao show dele ficou a ver navios, né? Foi, então, professor. O cara organizou, passou mais de mês aqui, pegou patrocinador, aí ele fugiu, eu fui comprar um negócio na cantina, a mulher fez, não, porque ele não chegou com caixa, não. O cara tinha fugido, Zelezinho não vinha, aí a gente que segurou outro cara, porque chamou a polícia, né, obviamente, e a piada foi a gente. Olha aí. Então, a gente viu, então, que existe a possibilidade de norma jurídica sem sanção, mas é algo, além de ser raro, também pode construir uma tecnia, né, uma imperfeição, certo? Tranquilo, pessoal? Bem compreendidas essas duas versões, essas duas percepções de norma jurídica? Sim. Agora vamos falar do texto que eu deixei para vocês. Quem foi que leu? O texto retirado desse livro aqui. Eu deixei lá no cigarro. Lembrei agora. Desculpa. Professor, eu tenho... Você tem uma desculpa, eu cheguei quase na hora. Tenho, porque essa semana eu fui para médico muitas vezes, né? Com meus familiares. Aí hoje fui fazer as compras de um mês, cheguei em casa de 6 e pouco. Mas tá tudo bem? Tá, é porque meu sobrinho, ele tem 2 anos, ele tem dermatite, e minha irmã é gestante e asmática, então a gente tem que ficar acompanhando, porque ela fica faltando ar e tal, essas coisas, sabe? Aí minha mãe é psiquiatra, enfim, muita coisa. Tá justificado. Alguém leu, alguém teve a curiosidade, não estou lendo nada para fazer aqui, em vez de ver BBB, eu vou ler esse texto sobre norma jurídica, né? Com toda aquela empolgação. Professor, não foi nem falta de interesse, e realmente eu não lembrei. Certo, tá certo. Eu anotei e não me toquei de ler o texto. Pois faça o seguinte. A gente tinha assim, ó, no começo do curso, a gente fez uma agendinha e botava lá na descrição do grupo, do WhatsApp, aí a gente lia as coisas. Aí agora, eu não sei se ainda está atualizado, mas a gente esquece das coisas, desculpa a gente. Tá certo. Acho que é bem capaz de o povo lendo Evelyn Hugo para o Tertúlia de domingo, né? Nem de ler eu tenho mais tempo, professor. Nem isso. Infelizmente, essa desculpa eu não vou poder dar, porque já tinha lido. Então, poxa. Eu estou tão sem tempo que eu não leio nem a validade dos produtos. Comprei 2 maioneses ali, vendi. Estava barata, eu fico barata, bora. Tá certo, então vamos fazer o seguinte. Eu posso dar uma desculpa de estar lendo o outro, serve? Certo, ó, tá vendo? Ó, tá se distanciando da nossa disciplina, tá vendo? Não, pessoal, eu compreendo. Eu queria só que vocês realmente lessem, porque lá existe, eu acho que é um capítulo muito rico e muito completo sobre a norma jurídica e, inclusive, uma abordagem que não é comum
nos autores mais tradicionais, certo? Vem trazer, por exemplo, a teoria a teoria de Miller, a teoria de Alexi, né, até de Lenny Streck, da complementariedade e tal. Então, a gente tem várias percepções de norma jurídica. É um texto um pouco truncado, né, não é muito bem escrito, mas tem alguns problemas, mas vale a pena dar uma olhadinha, certo? Ok, pessoal? Então é o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação.